Olá, vamos para a parte 2 do vídeo de temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica, da disciplina de hidrostática e calorimetria. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre temperatura, medidas de temperatura, escalas termométricas, fiz um exemplo com vocês, depois dilatação térmica e falei sobre o dilatômetro linear. Eu acabei esquecendo de resolver o exemplo relacionado à dilatação, tá? Então, vou fazer com vocês iniciar esse segundo vídeo falando do exemplo de dilatação e depois a gente avança em calorimetria. Então, o exemplo é o seguinte: um disco metálico tem 100 cm² de área a uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando a 100 graus Celsius, a área do disco é de 100,2 cm². Com esses dados, a gente tem que determinar o coeficiente de dilatação volumétrica do metal em graus Celsius a menos 1. Vejam que os dados fornecidos não estão no SI. Eu tenho tanto uma área inicial quanto uma área final em centímetros quadrados. A princípio, não há necessidade de transformar e a gente vai ver isso juntos. Então, lembre-se, dilatação superficial, no caso do disco aqui, o ΔA vai ser igual a 0 vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes um ΔT. Okay? Como dado, a gente tem a área inicial, que é de 100 cm², a área final, que é de 100,2 cm², a área inicial, esses 100 cm² é quando a temperatura é de 0 graus Celsius e a temperatura final de 100 graus Celsius é que me leva a uma área de 100,2 cm², tá? Então, muito bem. Lembrem-se, ΔA nada mais é do que A menos a inicial. É o quanto dilatou. Então, portanto, é a área final menos a inicial. Ok? Que vai ser igual à área inicial vezes o coeficiente vezes um ΔT, é uma variação de temperatura. Então, uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Vou substituir essas informações aqui. Então, vejam, eu vou ter 100,2 cm² para o A menos 100. Então, isso aqui vai me dar 0,2 cm², é o quanto dilatou o disco metálico. A área inicial é de 100 cm². O beta é o coeficiente, eu não sei o material do disco. E a variação de temperatura, o TF menos TI, vai ser 100 graus Celsius menos 0. Portanto, vai ser 100 graus Celsius. Ok? Então, se eu isolar o beta aqui, coeficiente de dilatação, antes de isolar, vejam, centímetro quadrado eu posso cancelar com esse centímetro ao quadrado, tá? Então, o meu beta vai ficar igual a 0,2, esse valor que está à esquerda, dividido por 100, que é a área inicial, lembre que a unidade já foi cancelada, vezes 100 graus Celsius. Então, meu beta vai ser 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Okay? Só reescrevi o numerador. Lá embaixo eu tenho 100 vezes 100 graus Celsius. 100 vezes 100 é 10 à quarta. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é 10 à quarta. Então, tenho 10 à quarta graus Celsius. O 2 eu só reescrevo. Aí eu tenho 10 a menos 1 dividido por 10 à quarta, que é a mesma coisa que 10 a menos 5. E o grau Celsius que está lá embaixo eu reescrevo como graus Celsius a menos 1, que é a unidade
de coeficiente de dilatação. Essa é a resposta final? Não. O que ele pede é o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica é o gama. O que nós obtivemos aqui foi o beta, coeficiente de dilatação linear. Mas lembre-se que o beta é igual a 2 vezes alfa. E o gama é igual a 3 vezes alfa. Ok? Então, como eu quero calcular o gama vai ser igual a 3 vezes. Daqui eu tiro que o alfa é igual a beta sobre 2. Portanto, o gama, que é 3 alfa, vai ser 3 vezes o alfa, ou seja, 3 vezes beta sobre 2, ou 3 meios de beta. Então, dessa forma, como o beta é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, o gama vai ser, desculpe, aqui é 3 meios do beta, que é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ou seja, gama vai ser 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica desse disco metálico do exemplo. Então, esse foi o exemplo relacionado à dilatação. Agora a gente avança para a calorimetria. Bom, calorimetria. Então, calor, né, é outro conceito básico da termodinâmica, é a energia térmica que se transfere de um corpo a outro em virtude unicamente da diferença de temperatura existente entre esses corpos. É importante que aqui a gente fique atento e tome cuidado com a real definição de calor, né? Muitas vezes nós nos referimos à sensação térmica usando a palavra calor, né? Hoje está muito calor, né? Esse calor que a gente usa comumente não é o calor, energia térmica que pode ser transferida de um corpo a outro, tá? Então, o calor é uma energia que eu forneço para variar a temperatura de um corpo, por exemplo, ou realizar uma mudança de fase nesse corpo. Então, eu quero aquecer lá uma quantidade de água para fazer um chá, eu forneço calor, ou seja, eu forneço energia, tá? Que vai ser transferida lá da chama do meu fogão para a água que eu quero esquentar, ok? Por se tratar de energia, né, tem unidade de energia, tá bom? A unidade de calor no SI é a unidade de energia no SI, que é o Joule, tá? Símbolo J, ok? Aqui eu tinha colocado uma figurinha, né? Que é calor e energia térmica que se transfere de um corpo a outro, só para vocês lembrarem, né, que, por exemplo, se eu tiver aqui corpos a temperaturas diferentes, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui um corpo A com uma temperatura TA, tá? Esse é meu corpo A, e um corpo B, temperatura TB. Vou assumir que o TA é maior do que o TB. Então, haverá, nesse caso, uma transferência, né, de energia, de calor do corpo A para o corpo B, o corpo que tem uma temperatura maior para o que tem uma temperatura menor, até que eles fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, até que eles tenham uma mesma temperatura, tá? Então agora a temperatura do A não vai mais ser a mesma, eu vou diferenciar isso por um linha, tá? Assim como do B, mas o TA' ser igual ao TB', se eles chegarem em equilíbrio térmico, ok? Então é como se eu tivesse aqui
né? Uma esfera metálica aquecida e uma esfera metálica a uma temperatura ambiente. Coloco as duas em contato, esse fio está representando isso, tá? Vai haver transferência de calor da esfera A para a esfera B. Após essa transferência de calor, tá? Eles vão ficar em equilíbrio térmico quando essa transferência cessar, ok? Quando essa transferência cessar, eles vão ter a mesma temperatura. Quando, né, como eu estava dizendo, o corpo recebe essa energia, ou recebe calor, ou cede calor, né, pelo menos uma transformação vai ocorrer com ele. Né? Pode ser apenas uma variação de temperatura, então quando eu aqueço, por exemplo, água de 0 a 30 graus Celsius, né, eu vou submeter essa água a uma variação de temperatura. Né? Isso está associado a uma grandeza chamada calor sensível, tá? Que a gente vai aprender a calcular ou relembrar como calcula. Pode ocorrer também uma mudança de estado físico, né? Quando eu ceder ou receber calor do corpo, tá? Ou pode acontecer ambas as transformações, tá? A gente vai trabalhar com exemplos e exercícios que contemplam essas transformações possíveis. Mantendo a ordem, eu já tinha falado, mas a unidade de calor no SI é o Joule, energia, tá? Outra unidade bastante utilizada é a caloria, né? A representação é o cal, tá? Uma caloria, coloquei aqui como observação, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, sofra uma elevação de temperatura de 1 grau Celsius, de 14,5 a 15,5. Ok? Então, muitas vezes, né, vocês vão lá comer algum alimento e nas especificações do alimento tem lá quantas calorias ele tem. Uma barrinha de cereal, por exemplo, tá? Então, são unidades de energia. O calor específico, né, de uma substância uma substância é uma grandeza que é exclusiva daquela substância, tá? O calor específico é o que vai dizer para mim, né, o, vai me possibilitar entender a relação entre a variação de temperatura que uma substância vai estar sujeita quando eu oferecer quando eu submetê-lo a uma quantidade de calor. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais simples. Por exemplo, se eu pegar lá o meu fogão com duas bocas idênticas, né? Colocar num recipiente 1 litro d'água e colocar num outro recipiente 1 litro de óleo, por exemplo, tá? A quantidade de energia que eu vou estar fornecendo é a mesma, a princípio, se eu assumir que os dois bicos, as duas bocas do fogão são iguais. Mas depois de, sei lá, 1 minuto aquecendo os dois recipientes, se eu for medir a temperatura do óleo e da água, eu vou obter valores diferentes. Ok? Por que eu vou obter valores diferentes? Porque são materiais diferentes e o calor específico é a grandeza física que vai me permitir diferenciar esses materiais, tá? Então vejam aqui tem uma tabela que eu coloquei de calor específico para algumas substâncias, né? Sólidos e líquidos aqui eu tenho. Então a água, por exemplo, calor específico a uma determinada temperatura e pressão, tá? Então da água 4.200, que está arredondado, em geral 490 joules quilograma por grau Celsius. E aqui é num outro sistema de unidade. Eu vou mostrar agora pela equação fundamental da calorimetria como se obtém a unidade de calor específico, mas essa é a unidade de calor específico no SI,
energia dividido por massa vezes variação de temperatura. E em outro sistema de unidade também bastante utilizado, eu vou ter energia, mas não em joule, e sim em caloria, massa por variação de temperatura, só que a massa ao invés de quilograma vai estar em grama, tá? Então é bastante comum vocês encontrarem tabelas de calor específico de substâncias, não no SI, mas sim em caloria grama grau Celsius, tá? Qual eu vou utilizar para os cálculos? Pode ser qualquer uma das duas, eu só vou ter que adequar as outras grandezas que aparecem na equação fundamental da calorimetria, tá? Que é aquela que vai me possibilitar calcular o calor específico, o calor sensível, tá? Quando eu tenho só variação de temperatura de um corpo. Bom, a equação fundamental da calorimetria, essa equação do calor sensível, é a equação que relaciona o calor a que eu vou submeter a substância, a massa dessa substância, o Czinho, que é o calor específico, que é o que diferencia uma substância da outra, e a variação de temperatura, tá? Então, Q é igual ao calor sensível, o M é igual à massa, o C é o calor específico e o ΔT a variação de temperatura. Tudo bem? Bom, como eu disse, né? Pretendo mostrar aqui nesse momento a unidade do calor específico, do C. Tá? Então, se eu assumir SI como um sistema de unidade na observação, tá? O Q, né, vai ter unidade de energia, então vai ser Joule. Massa, unidade de massa na SI é o quilograma. Variação de temperatura vai ser o Kelvin. Então, portanto, o C, que é igual a Q dividido por M vezes ΔT, a unidade do C vai ser igual a Joule por quilograma vezes Kelvin. Veja que é exatamente o que eu tenho aqui. Ó. Na verdade, aqui está como grau Celsius, tá? Mas poderia ser Kelvin porque se trata, sem o símbolo do grau, né? Porque se trata de uma variação de temperatura. E lembra que um ΔT em Celsius é igual a um ΔT em Kelvin, tá? Então, em geral, aqui essa tabela ela não foi muito feliz na representação da unidade de temperatura, tá? Que se for tudo SI, é Kelvin. No outro sistema de unidade, não tem um nome específico, né? O calor específico vai ter unidade de energia, joule, mais caloria. No lugar de quilograma massa, eu vou ter grama. E no lugar de Kelvin para variação de temperatura, eu vou ter graus Celsius, que é isso que está aqui. Tá? Então, essa unidade é bastante prática, porque o calor específico da água nessas condições é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Tá bom? Como eu disse, qual das unidades eu trabalho num determinado problema? Qualquer uma, né? Qualquer que seja fornecida ou qualquer uma que você escolha. Você só não pode esquecer que, por exemplo, se você for trabalhar no SI, a massa tem que estar em quilograma, variação de temperatura em Kelvin, Celsius, e calor em Joule. Se você escolher no outro sistema, energia vai estar em caloria e massa em gramas, tá? Bom, é possível ainda tirar outras informações aqui, né? Veja com relação a metais, principalmente, que a gente sabe que também aquecem de forma diferente, né? Quando submetidos lá a variações de temperatura, tá? Mas essa é uma tabela bastante útil, bastante prática.
Então aqui importante, calor específico e equação fundamental da calorimetria, tá? Isso vai me permitir sempre entender quanto de calor eu tenho que fornecer para variar a temperatura de um sólido ou líquido sem realizar nenhuma mudança de fase, ok? Que é o calor sensível. Existem dois princípios da calorimetria que também são úteis, né? Então, o primeiro deles diz que a soma algébrica dos calores recebidos mais a soma dos calores cedidos é igual a zero, né? Em termos práticos, isso pode ser equacionado como a somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos igual a zero. Eu vou falar um pouco mais sobre esse princípio, que vai ser bastante útil para a gente nos problemas de calorímetros, tá? Em que trocas de calor vão se dar entre subsistemas de um sistema isolado, que é mais ou menos a ideia básica de um calorímetro. E o segundo princípio da calorimetria diz que se um sistema recebe uma certa quantidade de calor ao sofrer uma transformação, então nas mesmas condições para sofrer a transformação inversa, ele vai ceder a mesma quantidade de calor, tá? Isso está relacionado com o princípio de conservação de energia. Lembre-se, né? Só voltando aqui nesse primeiro slide, quando um corpo cede ou recebe calor, pode ocorrer pelo menos uma das transformações, variação de temperatura, mudança de estado ou ambas. Quando eu estudo o calor sensível, né, equação fundamental da calorimetria, eu entendo como se obtém, como se calcula o calor necessário para variar temperaturas. O calor para realizar mudança de estado é o calor latente, tá? Então eu coloquei aqui de início uma figurinha só para lembrar como a gente faz, quais são as possíveis mudanças de estado, né? Então, de sólido para líquido fusão, de líquido para sólido solidificação, líquido gás vaporização, gás líquido condensação e sublimação ligando sólidos e gases, tá? Então, são nomenclaturas interessantes de se lembrar, principalmente quando a gente for calcular o calor latente, né? Porque, ao contrário do calor específico, a grandeza do calor latente, o L, que vai aparecer na nossa equação, depende do tipo de mudança de estado que eu estou observando, tá? Então, o calor latente de uma substância é a quantidade de calor necessária para que ocorra mudança de estado de uma unidade de massa daquela substância, mantendo-se a pressão constante. Então, o calor latente, normalmente é escrito por QL, vai ser igual à massa da substância que eu estou observando, ou que vai sofrer a mudança de estado, vezes o L. Tá? O L é o calor latente, grandeza tabelada, que pode depender, como eu disse, vai depender do tipo de mudança de estado que eu estou tendo. Então eu vou ter calor latente de fusão para substâncias, calor latente de vaporização para substâncias. Então pega, por exemplo, água, que é uma substância que a gente vai trabalhar nos exercícios. O calor latente de fusão da água é de 333 kJ por quilograma, tá? O calor latente de vaporização da água, né, é de 2.256 kJ por quilograma, tá? Então está relacionado com um tipo de transformação, então tem um ponto de fusão, 273 Kelvin, ponto de ebulição, 373 Kelvin, tá? Então vejam, né? Consigo interpretar esses valores também, pensando nas transformações que eles representam. A fusão é de sólido para líquido. Então, se eu tiver lá, por exemplo, gelo, né, e quiser transformar esse gelo em água, né? Gelo, por exemplo,
menos 20 graus Celsius e em água a 0 graus Celsius. Tá? Vai ter uma transformação, uma mudança de estado aí, uma fusão. O quanto de energia, né, eu preciso por unidade de massa para isso é de 333 kJ. Para uma mudança de estado de vaporização, é muito mais energia, 2.256 kJ por unidade de massa. Tá? Então é algo que a gente já tem um pouco de ideia de que ocorra, né? A gente sabe que é necessário muito mais energia para transformar uma quantidade de água em vapor do que para transformar a mesma quantidade, a mesma massa de gelo em água, tá? A gente pode calcular isso e vai calcular no próximo exemplo. Só para ficar bem claro que a unidade do calor latente, como eu fiz para o calor sensível, o L vai ser igual a QL sobre M, ou seja, a unidade de calor energia, joule, por massa quilograma. Tá? Também existe a possibilidade daquele outro sistema de unidade, que seria um caloria por grama, tá bom? Mas em geral, vocês vão encontrar tabelados calores latentes em unidades do SI, ok? O exemplo que eu coloquei aqui, ele é bem abrangente, ele já trabalha com uma situação em que a gente vai ter que calcular calor sensível, para uma situação que vai ocorrer, eu vou fornecer energia e vai ocorrer só mudança de temperatura, mas também abrange uma situação, também utiliza uma situação em que vai ocorrer uma mudança de fase, tá? Então, veja, qual o calor necessário para derreter uma barra de gelo de 1 kg, que está a menos 10 graus Celsius, e a aquecer até uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí, como dados, eu tenho o calor específico, o gelo da água, e o calor latente de fusão. Ok? Então, eu fiz aqui uma linha que me ajuda a entender quais são as quantidades de calor que eu vou ter que calcular. Porque quando ele pede o calor necessário para todo esse processo, né, eu vou ter que quebrar isso em etapas. Tá? Então eu vou ter que calcular primeiro a quantidade de calor necessária para pegar 1 kg de gelo que está a menos 10 graus Celsius e transformá-lo aqui em gelo a 0 graus Celsius. Então veja que é a mesma substância, ainda vai ser gelo, mas só ocorreu uma variação de temperatura. Tá? Então nesse caso, eu vou ter só que calcular o calor sensível. Então, quando eu tenho, por exemplo, vou dividir aqui em etapas, só dimensionar o espaço aqui, né? Então, gelo a menos 10 graus Celsius a gelo a 0 graus Celsius, tá? Então, aqui eu vou calcular um Q, isso é igual a M vezes C da substância em análise vezes um ΔT. Eu vou chamar isso aqui de um Q1 e de um ΔT1, só para não confundir com as variações de temperatura de uma outra parte, ou na verdade para diferenciar, tá? Então, de novo, por que eu vou usar essa expressão? Porque eu não tenho mudança nenhuma de estado, de fase. Eu vou simplesmente variar a temperatura do gelo, tá? Para isso eu uso o famoso Q-macete, QMC∆T, Q-macete, tá? Calor sensível. Então, o Q nesse caso, tá? Q1, que eu chamei, vai ser igual a massa de gelo, no caso 1 kg, vezes o calor específico do gelo, está ali nos dados, 2.200 joules por quilograma vezes Kelvin, vezes a variação de temperatura. Lembra, variação de temperatura é a temperatura final. A final, no caso aqui, ó,
Menos 10 é inicial, eu vou levá-lo a 0 graus Celsius. Então, vai ser final menos a inicial de menos 10. Tá? Isso aqui, ó, responde a 10 graus Celsius positivos. Ok? Ou 10 Kelvin, por se tratar de uma variação de temperatura. Tá? Vou deixar em Kelvin, porque aqui embaixo está em Kelvin. Ó. Quilograma, vai cancelar com esse quilograma. Então eu vou ter um calor em Joule. Tá? Vai ser um calor de 22.000 joules, ou 22 quilojoules. Ok? Então a quantidade de calor para variar a temperatura do gelo de menos 10 até 0 graus Celsius de 1 kg de gelo é de 22 quilojoules. A segunda etapa, né, então quando o gelo chegou a zero, eu vou ter que transformá-lo em água a zero. Então é uma situação apenas de mudança de estado, uma fusão, tá? Uma fusão que ocorre a 0 graus Celsius. Então nessa minha linha, o que eu representei? Temperatura das substâncias e ponto de fusão, tá? Ponto de mudança de estado. Então, o segundo cálculo que eu vou realizar vai ser a quantidade de energia para transformar o gelo, que está a 0 graus Celsius, em água a... Estou zero aqui, né? A 0 graus Celsius. Ok? Então vejam que aqui não há variação de temperatura, há apenas uma mudança de fase. Então eu vou usar, chamar de Q2, vai ser um M vezes L. Tá? Não há variação de temperatura, apenas mudança de estado. Então aqui o Q2 vai ser igual a massa, 1 kg, vezes o L de fusão, dado o enunciado, de 333 kJ por quilogramas. Isso vai dar um Q2 de 333 kJ. Tá? E, por último, né, transformei todo o meu gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius. Tá? Agora eu tenho que transformar a água, que está a 0 graus Celsius, em água a 20 graus Celsius. Tá? Veja que aqui no caso não tem mudança de estado, então eu vou ter só variação de temperatura, portanto vou usar o que macete. Então o Q3 vai ser M vezes o C, só que agora é água, vezes a variação de temperatura. Tá? Então o Q3 vai ser igual a 1 kg. Calor específico da água, 490 joule, quilograma Kelvin, vezes a variação de temperatura 3, ΔT3, que vai ser 20 graus Celsius menos 0 graus Celsius, que equivale a 20 graus Celsius, que é igual a 20 Kelvin. Lembra, ó, por favor, não se esqueçam, não é que 20 graus Celsius sejam iguais a 20 Kelvin. Um ΔT de 20 Celsius é igual a um ΔT de 20 Kelvin. Tem uma diferença sutil aí, ok? Então, o Q3 vai ser igual a 4. Lembra, as unidades vão de novo simplificar, né? Vai sobrar só joule. Então, eu vou ter 8.380 mais um zero, 83.800 joules, tá? Então, o Q vai ser simplesmente Q1 mais Q2 mais Q3.
que é igual a 83. Só com calma, tem 333 com 80. Aqui eu posso também colocar em kilojoules para ficar tudo igual, tá? Então aqui, finalizando rapidinho, eu vou ter uma quantidade de calor de 438,8 kilojoules. Ok? De novo, né? Observem que a quantidade de calor para mudar a fase, né, para levar o gelo de 0 grau à água a 0 graus, é muito maior do que as quantidades de energia para só aquecer a substância, tá? Então, a maior parte da energia necessária para todo esse processo é a que vai realizar a mudança de fase, ok? Existem mais alguns exercícios na lista semelhantes, né? Eu pretendo fazer mais um vídeo ou fazer depois com vocês em uma aula, um que envolva calorímetro, né, e um dos princípios lá da calorimetria. Mas a parte inicial é essa, né? Então foi bom ter desmembrado os vídeos, porque um ficou com 45 minutos e outro com 36, ok? Eu vou passar depois as instruções para vocês da aula dessa semana, mas esses são os vídeos. Então é isso, pessoal. Bons estudos, anotem as dúvidas, os tempos em que, né, da filmagem que ela ocorre, para que depois vocês possam perguntar lá, seja no chat ou no fórum ou em qualquer outro canal que a gente tenha disponível. Bem, bons estudos e até!